Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui. Nós vamos falar na aula de hoje sobre análise de investimentos e especificamente sobre técnicas de análise de investimento, sobre a orçamentação de capital, inclusive que nós já vimos, tá bem? Então, nós temos dois demonstrativos que são extremamente importantes dentro da análise financeira e análise de investimentos. Eu tenho a DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, e eu tenho o balanço patrimonial. Essas são duas demonstrações contábeis que são muito importantes na hora da gente fazer a análise de investimentos, porque lá contém informações muito importantes. E nós vamos ver um exemplo aqui de DRE e de balanço de pagamentos. Então nós temos o balanço de pagamentos, o balanço patrimonial, aqui nesse primeiro caso. Eu tenho, por exemplo, o ativo circulante, passivo circulante dessa empresa em dois momentos no tempo, que são essas duas colunas, demonstram dois momentos no tempo. O balanço patrimonial sempre tem o lado do ativo e o lado do passivo. O lado do ativo são as minhas aplicações, onde está aplicado o meu dinheiro. Então, seja o meu caixa, os estoques, seja em ativo permanente, que são as minhas máquinas, equipamentos e por aí vai. E o lado do passivo é onde é a origem dos recursos, em que eu tenho ele dividido em passivo circulante, exigível de longo prazo, e o patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas. Então aqui são as origens, no lado do passivo a gente tem as origens, no lado do ativo a gente tem aonde foi aplicado esses recursos, tá bem? E a DRE, nós temos a mesma estrutura, uma estrutura bastante parecida com o fluxo de caixa, em que eu tenho a entrada e eu vou deduzindo as despesas. Então eu tenho, por exemplo, as receitas líquidas, deduzo o custo da mercadoria vendida, despesas operacionais, despesas financeiras, aí eu vou ter o lucro antes do imposto de renda, deduzo o imposto de renda e eu tenho o lucro líquido. Então é só para a gente conhecer a estrutura também do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado de exercício, que são muito importantes para a nossa análise de investimentos. Avançando, nós temos alguns indicadores iniciais para a gente fazer a análise de investimentos. Um deles é o ROI, que faz a análise da rentabilidade, é um índice de rentabilidade com base na ótica do acionista. Então é como se eu estivesse olhando a empresa pela perspectiva do acionista. Então eu tenho o ROI e eu tenho o ROI, que são diferentes aí, porque aqui eu tenho uma ótica da empresa como um todo. Tá? Então são índices de rentabilidade. Eles basicamente medem se a empresa está sendo rentável ou não, ou quão rentável essa empresa está sendo. Então sempre quanto maior, melhor esses indicadores. Então o ROI, por exemplo, que é o retorno sobre o capital próprio, ele mostra o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. A gente acabou de ver que o patrimônio líquido ele é o capital do acionista. Então eu estou vendo o lucro líquido, qual é a participação do lucro líquido no patrimônio líquido médio. Então, justamente a ótica do acionista, porque é o acionista que é o dono do patrimônio líquido. E o ROI, ele é o lucro líquido sobre o ativo total da empresa. Então eu vou analisar a relação entre o meu lucro líquido e o ativo total para ver qual é a rentabilidade geral dessa empresa. Avançando, nós temos outro indicador muito mais utilizado e bastante relevante na análise de investimentos, que é o valor presente líquido, VPL. O valor presente líquido, ele atualiza, ele traz para valores presentes todos os fluxos de caixa futuros. Então imagine o seguinte, eu tenho um investimento, que ele tem uma vida útil de 10 anos, e eu tenho, ao longo desses 10 anos, vários fluxos de caixa, Eu vou ter 10 anos de fluxo de caixa. É como se eu trouxesse todos esses valores para valores de hoje, para eu falar assim, esse investimento ele é viável ou não? E daí eu vou atualizar esses valores que eu receberia no futuro, que eu estimo, Então é um valor estimado, esses fluxos de caixa são estimados de acordo com os critérios que eu estabeleci para o investimento, e daí eu trago para valores atuais e analiso se é viável ou se não é viável. Daí nós temos as fórmulas aqui para calcular. Então o VPL ele é a somatória aqui dos meus fluxos de caixa, descontados também a uma taxa de desconto que eu estabeleço como custo mínimo do capital, tá? Como que eu interpreto? Ou eu posso expressar essa fórmula dessa forma aqui. Como que eu interpreto? Se o VPL for positivo, vale a pena investir. O investimento ele é viável. Se o VPL for negativo, não vale a pena investir. Não é viável o investimento. Tá bem?
Porque se ele for positivo, o que isso está demonstrando? Sempre que o VPL é positivo, demonstra que eu estou pagando todos os meus custos operacionais e financeiros, estou pagando uma taxa mínima de juros para mim mesmo, para o meu capital, e ainda está sobrando dinheiro. É isso, essa é a interpretação do VPL. Então, se ele for menor do que zero, quer dizer que ele não está conseguindo pagar. Pode até estar conseguindo pagar os custos operacionais, mas não está conseguindo pagar a remuneração do meu capital, que é muito importante. Além do VPL, nós temos a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno está intimamente ligada ao VPL, porque ela segue a mesma ideia do VPL, só que eu estou descobrindo agora qual é a taxa que zera o VPL. A gente descobriu lá, analisando o VPL, que o VPL tem que sempre ser positivo. Se eu descobrir a taxa que zera o VPL, eu tenho a taxa mínima que eu tenho que receber por aquele investimento, né? Ou eu tenho que comparar aquela taxa interna de retorno com a minha taxa de custo de capital, ou taxa mínima de atratividade. Então a minha TIR ela tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade, ou do que o meu custo de capital, para valer a pena o investimento. Se a TIR for menor do que o meu custo de capital, quer dizer que não vale o investimento. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu tenho uma TIR, o meu projeto tem uma TIR de 10%, quer dizer que eu tenho um retorno intrínseco naquele projeto de 10%. Se o custo de capital for 11%, eu vou ter um VPL negativo, porque a taxa interna de retorno demonstrou que é menor do que o custo, ou seja, o custo que eu vou ter, 11%, é maior do que o retorno que eu tenho, 10%. Então, por isso que a TIR sempre tem que ser maior do que o meu custo de capital, tá bem? E para finalizar, nós temos o índice de lucratividade. O índice de lucratividade, ele também nos ajuda a medir esse investimento, fazer essa análise de investimento por meio da orçamentação de capital, em que eu somo também os fluxos de caixa e eu divido pelo investimento inicial, tá? Então, sempre que o meu índice de lucratividade for maior do que 1, eu vou aceitar o investimento. Vale a pena investir, porque isso indica que o meu VPL é positivo. Sempre que o meu índice de lucratividade for igual a 1, eu rejeito, porque indica que o meu VPL é 0. Quer dizer que empata. Então, empatando não vale a pena. E sempre que o meu índice de lucratividade for menor do que 1, eu vou rejeitar, porque o meu VPL vai ser negativo. Porque a soma, né, se a gente olhar para a estrutura aqui da nossa função, a soma de todos os meus fluxos de caixa dividido pelo meu investimento inicial, se ela for menor do que 1, quer dizer que essa parte aqui de cima, a soma dos fluxos de caixa é menor do que o meu investimento inicial. E se ela der positivo, mostra que a soma dos fluxos de caixa é maior do que o investimento inicial. Então, vale a pena. Bem? Então, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado. Até a próxima.